Olá, bom dia. Eu sou Priscila Greco, CFO da Itaúsa. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Resultados em Foco. E hoje vamos compartilhar com vocês os resultados financeiros da Itaúsa de 2022. E ao meu lado, Alfredo Setúbal, CEO e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa. Muito bem-vindo, Alfredo. Bom dia a mais uma edição aqui do Resultados em Foco. Bom dia, Priscila. Vamos lá. Temos muita coisa para falar aí para a turma. É isso aí, Alfredo. Então, queria convidar antes aí todos vocês, se desejarem, enviar suas perguntas ou comentários, que façam diretamente pelo box de mensagens aí da plataforma. É super simples de usar, tá? E você também pode interagir com a gente com comentários, opiniões, perguntas por meio do Twitter. Então, use a hashtag ResultadosItaúsa, que está aparecendo aí para vocês, que o seu tweet pode aparecer aqui na tela, ao vivo, durante a nossa transmissão. E além disso, essa transmissão conta com tradução simultânea para o inglês, tá? Que pode ser acionada usando a bandeirinha dos Estados Unidos que tem aí na plataforma onde você nos assiste, tá? E não deixe também de responder a nossa pesquisa de satisfação ao final do evento. É só clicar no botão da tela de transmissão da plataforma ou então capturar esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para vocês. E a gente vai repetir esse QR Code aí mais para frente ao final do evento para você não deixar de participar e contribuir enviando seus comentários e sugestões para que a gente possa sempre evoluir aqui no nosso evento, tá? Então, vamos passar aqui pela agenda, que hoje temos uma agenda bem... com bastante assunto aqui relevante que a gente vai trabalhar com vocês ao longo do evento. Então, vamos começar falando um pouquinho do ambiente de negócio que permeou aqui todo o ano de 22, passar pelos resultados da Itaúsa, falar das novidades aqui de alocação de capital e também gestão de liquidez. Depois vamos entrar no assunto preferido aqui de toda a nossa audiência, que são proventos. Estratégia ESG, temos bastante novidades aqui para compartilhar com vocês e depois vamos fazer considerações finais aqui com o Alfredo e entrar na sessão de perguntas e respostas, tá? Então, para começar, queria chamar aqui o nosso primeiro bloco sobre ambiente de negócios. Alfredo, acho que não é novidade para ninguém que 2022 foi um ano bastante desafiador. Então, eu queria que você resumisse um pouco como é que você viu esse ambiente de negócio antes da gente entrar aqui nos nossos números, né? Porque com certeza todo esse ambiente se refletiu nos nossos números, na performance aí também das nossas investidas, e trazer um pouco do seu olhar para 2023 também. Obrigado, Priscila. Sem dúvida, 2022 foi um ano bastante desafiador. Nós vimos o Banco Central subindo as taxas de juros e isso tem um efeito muito grande na economia e nós já começamos a sentir esses efeitos no segundo semestre do ano passado. A indústria, as nossas empresas industriais passaram a ter menos vendas e as coisas foram aos poucos reduzindo e principalmente o último trimestre do ano já mostrou um nível de atividade menor do que aquele que a gente vinha vendo no primeiro semestre, né? O ambiente internacional também não colaborou, né? A gente vê também no exterior os bancos centrais das principais economias subindo as taxas de juros, economias em pequena desaceleração, temos ainda a guerra na Ucrânia, que afeta os preços das commodities. Enfim, foi um ano bastante desafiador, inflação alta no Brasil, perda de renda da população de um modo geral, então a gente passou por um ambiente bastante difícil. Felizmente, a Itaúsa tem no seu portfólio empresas bastante sólidas, com marcas muito fortes, e a gente conseguiu passar por esse ambiente bastante bem. 2023 iniciou como terminou 2022, né? Nós temos uma economia ainda em desaceleração, as taxas de juros continuam altas, o ambiente no exterior mais complicado, a gente viu aí ao longo desses últimos dias uma crise financeira nos bancos, nos Estados Unidos, na Europa. Então a nossa expectativa é uma economia esse ano ainda com baixo crescimento, taxas de juros ainda altas, apesar da possibilidade de uma redução aí ao longo do ano. E o resultado das empresas um pouco menor, um pouco mais afetado, um pouco de perdas de margens, em função dessa economia menos aquecida e da perda de renda que a gente viu ao longo do ano passado e que esse ano continua.
Alfredo, vamos ver então como é que esse cenário todo aí que você trouxe refletiu aqui nos nossos principais números, né? Então, acho que você trouxe a questão de resiliência de portfólio, a força, né, das marcas do nosso portfólio, e isso se refletiu aqui com certeza nos nossos números. Reportamos ontem um lucro líquido que foi recorrente, recorde na série histórica da Itaúsa, de 13 bilhões e 700, com 14% de crescimento em relação ao que a gente reportou em 2021. Tivemos também um retorno sobre patrimônio líquido recorrente de 20%, mostrando de uma forma bastante consistente a nossa rentabilidade. Patrimônio líquido crescendo 10%, alcançando aqui em dezembro de 2022 72 bilhões e 800, e o valor de mercado dos ativos que compõem o nosso portfólio alcançando 102,2 bilhões, né? 2% de crescimento em relação ao ano anterior. Então, acho que mostra aqui resiliência e a solidez do nosso portfólio, né, Alfredo? E eu queria que você trouxesse também seu olhar aí sobre a performance das nossas ações no mercado de capitais, que também foi bastante volátil, né? Sem dúvida. Eu acho que o resultado foi muito bom, acho que foi o recorde, né, como você colocou, Priscila, e a gente continua trabalhando para que isso se repita aí ao longo dos próximos anos, né? Eu acho que a gente vê um patrimônio líquido muito sólido, né, 72 bilhões de reais, quer dizer, companhia muito sólida, com resultados muito sólidos. E isso o investidor percebe, né? Ele percebe o nosso portfólio, a qualidade das nossas empresas, a solidez, a baixa alavancagem de dívida que as nossas empresas têm, e isso tem se refletido no mercado de capitais. Nossas ações tiveram uma performance boa, bem melhor que o Ibovespa o ano passado, se a gente olha por um prazo mais longo também. Então, acho que o mercado tem percebido uma atuação muito consistente da Itaúsa, dos seus investimentos que foram feitos ao longo dos últimos anos, essa diversificação de portfólio, e eu acho que a gente tem sido bem reconhecidos, né? Alfredo, apesar de, enfim, da gente ter feito aí um trabalho muito bom, né, de alocação eficiente de capital e tá trazendo bons resultados aqui, a gente percebe ainda o nosso patamar de desconto na casa de 19%, né, que foi o que fechou em dezembro, ainda um patamar acima do considerado justo, né? Queria o seu olhar aqui sobre o desconto. Então, eu acho que, como eu comentei na fala anterior, o mercado vem reconhecendo melhor a gente, a nossa diversificação, a qualidade do nosso portfólio. Esse desconto que já foi 25%, 26%, já se reduziu um pouco, a gente ainda acha ele um pouco alto, esse desconto deveria ser menor. Claro que há uma ineficiência da holding, né, no recebimento de proventos das suas investidas, nós temos que pagar aí PIS e COFINS quando a gente recebe, mas de qualquer jeito o desconto ainda é elevado, mas eu acredito que ao longo dos próximos anos, à medida que as empresas não financeiras, as empresas do nosso portfólio, passem também a pagar mais proventos, que é a nossa expectativa aí para os próximos anos, eu acho que esse desconto deve cair mais. E a gente percebe que Itaúsa, né, com um valor de mercado de 82 bilhões em dezembro, enquanto somente a nossa participação no Itaú Unibanco representando 91 bilhões. Né, ou seja, Itaúsa já com desconto em relação somente à nossa participação no Itaú Unibanco, sem considerar aqui mais ou menos 11 bilhões que a gente tem de valor de mercado de todos os nossos outros ativos, né? Os outros investimentos. Valor de mercado das empresas abertas, né? É isso aí. Tem empresas fechadas, tipo a Egeia, a Open Exatamente. Energia, que estão por valor de livros. Por e elas têm um valor de mercado aí sim, de valuation maior do que esse. Então o desconto ainda é maior que isso. O desconto ainda é maior que isso. Bom, Alfredo, acho que chegou o momento da gente compartilhar, entrar no detalhe aqui dos resultados da Itaúsa de 2022. Então, quero chamar aqui o nosso próximo bloco. Bom, agora eu vou mostrar como é que se compõe o lucro líquido da Itaúsa. Então, como eu comentei, a gente reportou ontem um lucro de 13 bilhões 722, que representa 14% em relação ao que a gente reportou no ano anterior. E como é que se compõe o nosso lucro, né? A gente tem aqui um componente que é o resultado próprio da Itaúsa. Aqui, essencialmente, temos nossa despesa administrativa, despesa tributária e também ganhos de capital com giro de ativos. E nesse exercício a gente teve bastante resultado
com todas as tranches de venda de XP que a gente fez no exercício, que eu vou passar mais em detalhes. Resultado financeiro, com um crescimento importante em relação a 2021, principalmente por conta de toda a nossa estratégia aqui de alavancagem, que foi utilizada para fazer as alocações de capital, principalmente os investimentos em AIGEA e CCR que a gente fez aqui no período. Então, um aumento importante e também em função de todo o aumento de taxa de juros. Então, tem um reflexo aqui de aumento de taxa de juros também, aumentando nossa despesa financeira. E acho que o principal resultado da Itaúsa vem aqui das nossas investidas, então resultado que a gente trouxe das nossas investidas com um crescimento de 8%, alcançando 12 bilhões 714. E depois temos toda a parte tributária ali de IRCS. Agora eu vou entrar um pouquinho em cada um desses elementos aqui do nosso resultado, começando pelo resultado próprio, que teve um crescimento bem importante, né, alcançando 1 bilhão 876 positivo. Aqui, essencialmente, tivemos um resultado maior do que em 2021 com vendas de ações de XP. Fizemos uma venda expressiva aqui no ano, foram 41 milhões de ações de XP que a gente vendeu e que resultou aqui num impacto no nosso resultado de mais de 1 bi e 600 de crescimento, né, em relação ao que a gente tinha apresentado de resultado no ano de 2021. Tivemos um pequeno aumento aqui de despesa administrativa, essencialmente a parte de pessoal, equalização de estrutura e tecnologia, um investimento grande que a gente vem fazendo em segurança da informação, e também despesas com M&A, que é o nosso core business aqui na Itaúsa. Despesas tributárias também teve um aumento, aqui principalmente de PIS e COFINS sobre o JCP que a gente recebe das nossas investidas, e também o PIS e COFINS que a gente pagou sobre todo o ganho de capital de venda de ações de XP, e com isso alcançando aqui esse resultado importante que contribuiu para um aumento aqui do nosso lucro também. E aí, falando um pouco de resultado financeiro, como eu comentei, a gente teve um aumento de despesa aqui financeira bem importante, né? A gente tinha reportado 209 de resultado financeiro negativo, reportamos nesse ano 618 milhões, um crescimento importante, principalmente vindo aqui de despesa de juros. Tivemos 2 emissões de debêntures nesse período, uma no meio de 2021 para fazer o funding para a aquisição de AIGEA, que foi a 4ª emissão de debêntures, e a 5ª emissão que aconteceu no meio de 2022, que a gente usou parte do funding para adquirir CCR. E além disso, todo o impacto de aumento da Selic média no período, impactando aqui a nossa despesa financeira. Parcialmente mitigada, claro, com uma maior rentabilidade do caixa que a gente viu também por conta de aumento de taxa de juros. E agora falando do resultado das investidas, que é o principal resultado aqui da Itaúsa, então apresentando um crescimento de 8%, né, chegando ali a 12.714. Esse crescimento bastante puxado aqui por uma boa performance do Itaú Unibanco. O Alfredo depois vai passar aqui pelos principais drivers aqui desse crescimento, mas um crescimento bastante robusto de carteira de crédito e principalmente das demais linhas ali de receita, mas uma performance muito importante aqui no ano. Copa Energia, também um ano de recuperação de margens e de captura e das sinergias entre de integração aí das operações. NTS tivemos maior recebimento de dividendos e isso impactou aqui o nosso resultado. E XP a gente teve uma equalização de número de meses, né, que a gente fez equivalência patrimonial em 2021 somente a partir de maio, então tem aqui uma normalização, diria, de captura dos resultados dessa investida. Alpargatas e Dexco com redução aqui de resultado, principalmente por conta das condições de mercado, retração de volume e também impacto aí nos custos, né, por conta da inflação. Alfredo, eu queria que você trouxesse um pouco o seu olhar sobre a performance das investidas, como é que você viu e o que você destacaria em termos de performance aí ao longo de 2022. Eu acho que, de um modo geral, nossos resultados foram muito sólidos, né? Já coloquei isso, nosso portfólio muito bom, muito resiliente. As nossas investidas, eu acho que tem planos estratégicos e de investimento também muito bons, eu acho que os resultados mostram isso. Algumas quedas em relação ao ano anterior, no caso de uma Dexco, por exemplo, teve o seu ano recorde em 2021, era muito difícil manter aqueles resultados. Enfim, acho que, de um modo geral,
A gente teve muita disciplina na alocação de capital, não só da holding, mas das empresas, reduzimos dívidas, né? A gente trouxe aí uma atuação bem disciplinada, né, em tudo que a gente faz. E acho que a gente pode entrar um pouco rapidamente no detalhe de cada uma delas, mostrando quais foram os pontos principais que a gente viu nas nossas investidas, né? Acho que começando pelo Itaú Unibanco, que é o nosso maior investimento, é uma empresa muito grande e realmente com um desempenho muito bom. Acho que o que a gente pode destacar, né, Priscila? Acho que um crescimento da carteira de crédito, né, a demanda de crédito foi boa, apesar da economia ter alguma desaceleração no segundo semestre. As margens foram melhores, taxas de juros maiores e enfim, isso tudo colaborou para um resultado maior. Acho que a disciplina na gestão do capital, um grande controle de custos, né? Acho que o banco no Brasil, o Itaú Unibanco no Brasil tem tido um índice de eficiência já abaixo de 40%, que é muito bom. Queremos chegar ainda a níveis menores, reduzindo mais custos. Esse ano também haverá uma redução de custos importante. Então, acho que a gente tem conseguido mais receita, redução de custos. Acho que estamos numa agenda também de transformação cultural e digital no nosso banco. Acho que isso é muito importante em termos de competitividade em relação aos novos bancos digitais, as fintechs e tudo mais. E a gente vê isso tudo se refletindo num resultado muito bom, levando em conta a conjuntura e um bom controle de inadimplência. Eu acho que isso é importante. Claro que o custo de crédito subiu ao longo do ano, em função da carteira ser maior, mas o controle da inadimplência foi muito bom e isso não afetou demais os resultados do banco, né? Então, acho que foi um grande ano do banco. O banco acho que está muito bem posicionado. Eu acho que a gente vai continuar colhendo bons frutos aqui dos resultados do banco, né? Em relação ao Alpargatas, aqui sim já começamos a ter um pouco mais de dificuldade, né? A perda de renda dos nossos consumidores, da população brasileira de um modo geral, afetou muito o resultado da companhia, vendas menores, mas de qualquer forma a gente tem uma marca muito forte, né, que é a Havaianas, que tem conseguido superar, numa medida do possível, essas dificuldades. Tivemos algumas dificuldades na área internacional de vendas, mas também esses problemas já foram corrigidos e a gente teve um bom desempenho, não diria um excepcional desempenho na área internacional de Havaianas, mas um bom desempenho. Acho que a grande novidade do ano foi a aquisição de 50% da Rothy's, que é uma empresa de calçados e acessórios nos Estados Unidos, é uma startup, mas já vem com um crescimento mais acelerado, já tem mostrado um desempenho bom e conseguindo crescer. Uma empresa basicamente digital, ela tem poucas lojas, mas tem conseguido crescer os seus números, né? Eu acho que, de um modo geral, fomos afetados pela perda de renda e também tivemos alguns problemas de logística ao longo do ano, dificuldades de fabricação, enfim, alguns aspectos operacionais que também, de uma certa forma, influenciaram negativamente no nosso resultado. Mas somos muito confiantes com a companhia. Eu acho que é uma companhia espetacular, tem marca, tem uma capilaridade de distribuição fantástica. Eu acho que a gente entra agora num processo de arrumar a casa e rearrumar a casa e de novo partir para um crescimento melhor e geração de caixa melhor e resultados. Então acho que foi bem. Outra empresa que eu acho que teve um bom desempenho foi a Copa Energia, resultado muito bom, um cenário difícil, ainda em função da queda de renda, uma queda de consumo, mas de qualquer forma foi um ano bastante positivo. Acho que a companhia conseguiu capturar todas as sinergias previstas na integração entre a Copagaz e a Liquigás, que foi a empresa que nós compramos da Petrobras, e eu acho que isso foi muito importante. Ela teve uma geração de caixa recorde, quase R$ 1 bilhão no ano passado, 900 e poucos milhões. Então, a companhia muito bem, desalavancou. Nós tínhamos uma alavancagem muito alta quando nós compramos
entramos na Copa Energia para fazer a aquisição da Liquigás, a dívida EBITDA era quase 6 vezes, já fechamos aí em torno de 2 vezes, então a desalavancagem tem sido muito rápida, com a geração de caixa boa, e isso nos permite pensar em outros investimentos no setor de energia para aí os próximos anos. Então acho que a companhia foi muito bem no ano de 2022. Na parte de infraestrutura, né, sobre CCR, AEG e NTS, eu acho que são empresas mais resilientes, né, são contratos de longo prazo, de concessão. Eu acho que a gente está bem posicionado. A CCR é a maior empresa brasileira de infraestrutura de mobilidade, né, com estradas, aeroportos, metrô, portos, enfim, ela vai muito bem. A EGEA é a principal empresa brasileira privada de saneamento básico. Ela tem mais de 30 milhões de pessoas atendidas pela EGEA, então é uma grande empresa já, com um leque de concessões ao longo do Brasil inteiro. Em dezembro, a EGEA foi vencedora da privatização da Corsan, que é a empresa do Rio Grande do Sul de saneamento. Enfim, acho que o nosso posicionamento é muito bom, com um bom equilíbrio das concessões. E a NTS continua, né, ela é dominante na distribuição de gás no Sul, é uma empresa que tem uma rentabilidade muito alta, tem um CAPEX também relevante, mas a geração de caixa é muito boa. Então acho que na parte de infraestrutura dos nossos investimentos foi tudo muito bem conduzido, e a gente está bastante satisfeito com essas colocações, né? Muito bom, Alfredo. Acho que deixamos de falar da Dexco. Fiquei deixando de falar da Dexco, é verdade. Então acho que a Dexco também teve um ano desafiador, né? Sim. Ela teve um momento muito, a partir do segundo semestre, em função das taxas de juros, uma queda a gente vê do setor de construção civil. Então isso afetou a Deca, a Portinari, Ceusa no âmbito de cerâmica plana, né? Mas a gente é confiante, ela teve um ano ainda muito bom, foi o segundo melhor ano da história da companhia em termos de resultados. Continuamos com o nosso plano de investimentos, né? Vamos inaugurar agora, no meio do ano, a primeira linha da nossa nova fábrica de cerâmica plana na cidade de Botucatu, aqui no estado de São Paulo. Será a planta mais moderna do Brasil e, quem sabe, do mundo, super tecnológica, vai trazer um nível de eficiência e redução de custos na área de cerâmica muito grande para a Dexco. E eu acho que a grande notícia para esse ano de 2023 é que nós vamos operar a nossa fábrica de celulose, a LD Celulose, que é uma joint venture da Dexco com a Lenzing, que é uma empresa austríaca que produz celulose solúvel e fios a partir dessa celulose. Então nós vamos operar o ano de 2023 já, primeiro ano, full, todo vendido, e isso vai ajudar a desalavancar a companhia, já vai trazer resultados bastante positivos em termos de equiparação patrimonial no balanço da Dexco. Então a Dexco está muito bem posicionada, mas num cenário bastante desafiador para 2023 ainda, em função da taxa de juros. E a LD acaba contribuindo para trazer uma exposição maior, né, aí, a moeda forte. Ela exporta em dólar, o preço da celulose está bom, a celulose solúvel, né, como a gente chama, que é o que nós produzimos nessa unidade em Minas Gerais, tem preços muito bons, maiores do que da celulose normal. Então foi uma diversificação, claro, em termos de receita, então nós vamos passar a ter uma receita em dólar, por equiparação patrimonial, claro, mas bastante significativa, e uma empresa que tem tudo para dar resultados muito positivos para a Dexco ao longo dos próximos anos. Muito bom, Alfredo. E agora eu queria relembrar a todos vocês que vocês podem enviar seus comentários. A gente está aqui esperando seus comentários, dúvidas, sugestões pela plataforma, usando aí a caixinha de mensagens, ou também pelo Twitter, tá? Use a hashtag Resultados Itaúsa, que a gente está acompanhando tudo por aqui. E já tem bastante perguntas chegando aqui, Alfredo, sobre vendas de XP, cronograma de venda, destinação dos recursos, né, de todas essas vendas relevantes que a gente fez desde 2021. Então, acho que é um bom assunto aqui para a gente começar o nosso próximo bloco, que é sobre alocação de capital e gestão de liquidez.
Alfredo, como eu comentei, tem bastante pergunta chegando sobre esse assunto de venda de ações de XP. Pessoal querendo saber aqui qual é o cronograma para a venda da participação remanescente, entender um pouco o que a gente fez com os recursos, né, que foram levantados aí com a venda. Então, o William Moura mandou uma pergunta nesse sentido, né, está perguntando quando que a gente pretende se desfazer de todas as ações da XP. E eu acho que é um bom momento para a gente relembrar um pouco esse histórico, né, das vendas, Alfredo, e o que a gente fez aí com esses recursos. Bom, relembrando, acho que fazendo um histórico, como você colocou, Priscila, nós recebemos essas ações da XP pela uma cisão que o Itaú Unibanco fez da sua participação no capital da XP, distribuindo para os acionistas, para todos os seus acionistas, não só para o Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco recebeu aproximadamente 15,4% do capital da XP, está desde o início, né, quando a gente recebeu isso no final de 2021, nós anunciamos que não era uma posição estratégica para a Itaúsa, na medida em que a nossa alocação de recursos e a nossa diversificação de portfólio seria mais ligada a setores de serviços, infraestrutura, industrial e não no setor financeiro. Então, desde aquele momento, anunciamos que ao longo dos anos a gente se desfazeria dessas posições. Fizemos alguma venda já no final de 2021 e ao longo de 2022 a gente fez vendas maiores, né? O mercado possibilitou aí essas vendas e nós vendemos aí cerca de 6 bilhões de reais em ações da XP a um preço médio de venda de R$ 122. Um preço muito bom, principalmente olhando a cotação da ação hoje está em torno dos R$ 60. Então, acho que a gente operou bem essas vendas ao longo do ano passado. Tivemos, essencialmente, 4 usos desses recursos ao longo do ano. Pagamos mais JCPs para os nossos investidores, né? Usamos cerca de 800 milhões de reais desses recursos para o aumento de capital que a gente fez na Alpargatas, para fazer frente à aquisição da Rothy's, que eu já comentei anteriormente. Metade da compra da nossa participação na CCR, que foi de 3 bilhões de reais no total, então 1,5 bi desse valor foram utilizados em função desse caixa das vendas das ações da XP. E eu acho que muito importante, que eu acho que foi uma decisão também muito correta, nós reduzimos as nossas dívidas, né? A gente já vinha preocupado com esse ambiente, tanto no Brasil quanto no exterior, de taxas de juros subindo, de economias desaquecendo, então a gente desalavancou bastante a companhia, acho que você vai mostrar isso um pouco mais adiante, mas a ideia é que a gente continue vendendo ações da XP ao longo desse ano, continuaremos com essa política. Claro que o momento do mercado de capitais no Brasil, no exterior, não é um momento super favorável, né? A Bovespa está em níveis relativamente baixos, no exterior também, as bolsas vêm sentindo a taxa de juros e tal, enfim. Vamos olhar o melhor momento para a venda e as oportunidades que a gente tem para a alocação desses recursos. São 2 variáveis que nós vamos ter que levar em conta, né? Então, assim, a participação fiscal também, né, que é outro aspecto que a gente tem olhado, né, para ter uma melhor otimização fiscal aí nas vendas também. Fiscal nossa dessas vendas, né? Enfim, eu acho que em relação a essa pergunta do William e outros que têm essa dúvida, nós não temos um cronograma fixo, depende das condições de mercado, depende do uso que a gente possa fazer para esses recursos, mas continuamos com a política de desinvestimento na XP, apesar de todas as qualidades que a companhia tem, em termos de resultado, enfim, tudo que ela já apresentou e que não é pouca coisa ao longo da sua história, né? Alfredo, eu vou detalhar então um pouco do assunto de amortização de debêntures. Como você comentou, uma destinação importante do recurso da XP foi pré-pagamento de dívida, então pré-pagamos 1,8 bi de dívida em dezembro, e isso permitiu quase 40% de redução da dívida nos próximos anos, então zeramos toda a nossa amortização
de 2023 e 2024 e reduzimos em 1 bilhão a amortização aqui em 2025, tá? Então, temos um custo médio de dívida hoje de CDI mais 1,6, um custo médio bastante competitivo, um prazo médio de 4,6 anos. Fechamos com depois desse pré-pagamento, com uma dívida bruta de 6 bilhões e meio, uma dívida líquida de 3 bilhões e 800. Quando a gente considera, olha que os principais indicadores de alavancagem, eles ainda são um patamar bastante saudável, então a dívida líquida aqui sob PL representando 5%, e quando a gente considera que a cobertura de juros, ou seja, quanto de proventos a gente recebe e se eles são suficientes para fazer jus, que é toda a nossa despesa de cobertura de juros, esse patamar é de 3,4 vezes, ou seja, mais do que suficiente para fazer frente aí ao serviço de dívida que a gente tem na companhia. Então, acho que mostra aqui um cenário saudável, né, Alfredo? E voltando à pergunta anterior do William e dos outros interessados sobre a venda da XP, a amortização que nós fizemos aqui, e não temos mais nenhuma amortização para a gente fazer ao longo desse ano de 2023 e 2024, tira a pressão da gente vender ações da XP se a gente não tiver um uso, uma coisa muito específica. Então, esse saldo de ações da XP será vendido com calma, mas sem pressão que a gente exatamente fez ao longo do ano passado, para não termos a pressão. A gente via já um cenário desafiador no Brasil, no exterior, que isso ia se refletir nas bolsas e tudo mais. Então a gente vendeu bastante no ano passado e amortizamos uma boa parte do capital da venda com isso. Aqui também tinha uma concentração muito grande, a gente reduziu a concentração. Então eu acho que a gente não tem a pressão para vender ações da XP nesse momento, em função das amortizações de dívida que a gente fez ao longo do ano passado. É isso mesmo. Alfredo, agora chegou a hora da gente entrar no assunto preferido aqui da nossa audiência, que é dividendos, proventos. Quero chamar aí nosso próximo bloco. Alfredo, quem nos acompanha no nosso último evento viu que a gente trouxe bastante conteúdo sobre esse tema, que é um tema, né, bastante perguntado aí nas nossas redes sociais. A gente recebe muitos comentários e dúvidas sobre isso. E eu queria aqui aproveitar para dar esclarecer e trazer aqui um panorama de qual que tem sido a nossa prática de pagamento de dividendos. Então, a gente tem uma prática que é repassar integralmente o dividendo que a gente recebe do Itaú Unibanco. E, além disso, por estatuto, a gente paga 25% sobre o lucro líquido, na exigência estatutária de distribuição de, no mínimo, 25% do nosso lucro, depois da constituição aí das reservas. E a gente tem uma política de remuneração que prevê pagamento trimestral de 2 centavos por ação, e esse pagamento depois sempre é complementado, né, por prática, com distribuições adicionais aí que acontecem em agosto e também em março. Então, acho que, Alfredo, além dessa introdução aqui mais conceitual de qual tem sido a nossa prática, eu queria que você trouxesse também um assunto que é bem comentado aqui nas nossas redes, sobre a queda do payout, explicar um pouco essa dinâmica do payout da Itaúsa e por que dessa queda recente. Se a gente olha esse gráfico, acho que a gente ilustra bem, né? A Itaúsa vem normalmente distribuindo aí entre 35% e 40% do seu resultado como lucro, como proventos, mas nos anos 16, 17, 18, 19, o Itaú Unibanco pagou muitos dividendos, estava com excesso de capital naquele momento, não havia um uso maior para esse capital, nenhum investimento, e a carteira de crédito não vinha tão acelerada assim, então o banco fez distribuições muito generosas aqui nesse período desses anos todos, né? Isso puxou, né, distorceu essa curva, né? E agora o banco vem distribuindo essencialmente 25%, 27% do seu resultado em JCP, e o que trouxe a Itaúsa de novo para um patamar mais próximo dos 31% que a gente vê aqui, né, do ano passado, do ano retrasado.
enfim, 2020 foi o ano da pandemia, então ficou um pouco abaixo, o banco distribuiu menos, né? O banco distribuiu basicamente os 25%. Enfim, eu acho que a gente está aqui num vale. Eu acho que essa curva ela tende a subir de novo ao longo dos anos, à medida que a gente recebe mais proventos do banco, que é um cenário possível aí ao longo dos próximos anos, e também pelo recebimento de mais proventos das nossas investidas, que estão terminando os seus investimentos, estão reduzindo as suas dívidas, então é possível que ao longo dos próximos anos elas paguem mais proventos. Então, esses proventos poderão ser distribuídos também para os nossos acionistas. Então, acho que a gente está num certo vale, né, de distribuição de proventos, de JCP especificamente, mas eu acho que a gente vai voltar aqui para o patamar histórico de 35%, 40% ao longo dos próximos anos, né? Que é um resultado bom, acho que é um nível de distribuição bastante bom para os acionistas, né? Alfredo, eu acho que um outro ponto de destaque aqui é o fluxo que a gente vem recebendo do setor não financeiro, que também teve um crescimento bem expressivo, né? A partir de 2017, quando a gente começou esse processo de diversificação aqui do portfólio, a gente percebe um crescimento aqui do provento que a gente recebe do setor não financeiro, e hoje ele já está num patamar aqui próximo de 500, 600 milhões ao ano, tá? Então, acho que um crescimento bastante expressivo também, e acho que aqui fica bastante claro, né, historicamente, a nossa consistência de pagamento de dividendos. É uma empresa que tem um histórico recorrente, bastante consistente de pagamento de dividendos, e essa nossa prática aqui fica também evidente, né? Essa coluna laranja aqui é exatamente o valor que a gente recebe do Itaú Unibanco e quanto que a gente tem repassado, né? Então, vocês percebem que o valor que a gente repassa é exatamente o mesmo que está entrando aqui do banco. Tivemos uma diferença que em 2021 e 2022 acabamos pagando mais do que recebemos do Itaú Unibanco por conta de fluxo que entrou das vendas de ações da XP. Então, 2021 pagamos aí um bi pouquinho a mais do que a gente recebeu do Itaú Unibanco, tá? Então, acho que crescimento bastante robusto. A gente vê aqui ó, a taxa de crescimento média, né, do fluxo que a gente recebeu do Itaú Unibanco ano após ano, um crescimento de 16% por ano, e o setor não financeiro crescendo nesse período, né, a partir aí da diversificação, quase 900%. Então, crescimentos bastante acima aí de benchmarks, né, quando a gente olha inflação, CDI. E acho que perspectivas positivas, né, Alfredo, como você falou, do setor não financeiro. Hoje a gente repassa só o Itaú Unibanco, mas em algum momento, né, se esse fluxo do setor não financeiro superar a nossa necessidade de caixa para custo da hold, a gente passa também a considerar esse fluxo, né, para eventual distribuição. E aí a gente espera também que as taxas de juros caiam, né? Sim. Para também ter menos despesas financeiras aí ao longo dos próximos anos, né? É isso aí, Alfredo. Agora vamos passar pelos números de proventos. Então, 2022, declaramos 4 bilhões, 12% aqui de crescimento, que equivale a 43 centavos por ação. Parte disso, 2.600 já foram pagos, a gente ainda tem pendente 1.400 a ser pago, que vai ser pago esse ano, em data que a gente ainda vai definir junto com o Conselho de Administração e divulgar aí para todos vocês. E uma outra forma de remuneração que a gente tem utilizado nos últimos 2 anos é bonificação de ações. Fizemos uma bonificação no final do ano de 10%, entregando uma nova ação para cada 10 ações que o nosso acionista possuía nessa database, né, na posição acionária ali de 10 do 11. Aqui significa um importante ganho, benefício fiscal para o nosso acionista, uma vez que o custo atribuído a essa ação bonificada foi bastante superior ao valor de mercado da ação da Itaúsa. Então, quando vocês atualizam o custo médio da ação, e agora é o momento de vocês fazerem, né? A gente está no momento aí de declaração de imposto de renda, então lembrem-se de atualizar o custo médio das suas ações, porque no momento da realização desse investimento vocês vão capturar esse benefício fiscal que é bem relevante. E o nosso dividend yield, né, Alfredo, subindo aqui, tem visto esse patamar de provento subindo para 7% em 2022. É importante só realçar o que você falou, quer dizer, quando a gente faz uma bonificação, não é simplesmente dar ações, a gente está dando mais custo, mais capital para o acionista. Então é uma maneira de você distribuir resultados, né? E como a Priscila colocou, agora nesse mês e no próximo, na declaração de imposto de renda, vocês podem aumentar o custo
e quando venderem as ações, vocês pagarão menos imposto de renda. Então é importante atualizar os custos agora, como a Priscila colocou nessa declaração de imposto de renda, que vai ser entregue aí ao longo das próximas semanas. Alfredo, temos boas notícias, né, para os nossos investidores. Ontem o Conselho de Administração aprovou uma declaração antecipada de JCP no valor de 637 milhões, que equivale a quase 7 centavos por ação, com um pagamento que vai acontecer seguindo um pouco as nossas práticas, né, até 31 de agosto. A gente vai definir a data exata aí um pouquinho mais para frente, e vai receber esse dividendo, esse JCP, quem tiver ações da Itaúsa em 23 de março. Então ainda dá tempo, quem não está posicionado aqui na Itaúsa, de adquirir ações e ainda receber esse JCP que foi declarado ontem, tá? Bom, e agora chegou o momento aqui da gente passar para o nosso próximo bloco, a agenda ESG. Bom, acho que todos vocês sabem que governança, proximidade com o acionista e transparência são temas que são bastante importantes e centrais aqui na Itaúsa, e a gente tem feito bastante esforço e tem nos dedicado bastante aqui em nos aproximar e aumentar a transparência, aumentar o conteúdo de qualidade para vocês. Então, no ano passado tivemos bastante avanço nesse sentido, a gente tem usado muitas redes sociais. O Alfredo sabe que a gente tem 911 mil acionistas, pessoas físicas que fazem parte aqui da nossa base, que acessam muito, é um público muito jovem, que acessa muito aqui as nossas redes sociais, que manda muita pergunta para a gente através desses canais. Então a gente tem divulgado muito conteúdo através deles, temos já milhares de seguidores nos acompanhando por lá. E a gente tem divulgado muitos conteúdos também no YouTube, numa linguagem fácil, acessível, são conteúdos que já contam hoje, Alfredo, com mais de 14 milhões de visualizações, então tem tido bastante impacto. Temos gravado o Itaúsa Cast com o Alfredo todo o trimestre, para falar de resultados, e além do Itaúsa Cast, a gente procura aqui usar o Pergunte a Itaúsa para responder dúvidas dos nossos acionistas. Enfim, fizemos uma campanha institucional no final do ano passado para divulgar melhor quem é a Itaúsa, como é que é a Itaúsa, quais são as marcas que compõem aqui o nosso portfólio. E temos aqui a nossa newsletter, que eu convido todos vocês aí para se cadastrarem no nosso mailing para receber. Uma newsletter, um conteúdo mensal com uma linguagem muito direta, objetiva, onde a gente traz os principais destaques aqui da Itaúsa e também das empresas do nosso portfólio. Alfredo, eu queria que você trouxesse um pouco seu olhar sobre as evoluções de governança, que a gente continua, né, implementando melhorias aqui. O que você tem para compartilhar aqui com o nosso público? Sem dúvida, Priscila, além de tudo que você já falou, que faz parte da governança, né, de transparência, de mostrar dados, de vídeos, enfim, tudo isso faz parte da nossa governança em relação aos nossos acionistas, mas a gente tem procurado reforçar a governança. Acho que a Itaúsa, o Grupo Itaúsa e todas as empresas que a gente participa tem uma tradição muito forte de governança, de transparência, e a gente vem promovendo aprimoramentos estatutários na nossa holding. Acho que nós trouxemos aí já, vai fazer 2 anos, né, conselheiros independentes, criamos 4 conselheiros independentes, criamos comitês estatutários na holding, no Conselho de Administração. Esses comitês são coordenados pelos membros independentes do Conselho de Administração, então eles têm muita liberdade, muito acesso a todas as informações, a todos os diretores. Isso deu uma nova dinâmica também para a nossa governança e para a nossa atuação no dia a dia, né? Importante que a gente criou o Comitê de Auditoria o ano passado, no segundo semestre do ano passado, e já está funcionando, e na próxima Assembleia, que vai se dar aí no final de abril, uma das propostas é que ele passe a ser também um comitê estatutário, né? Então, isso tudo vai reforçando a nossa governança, a gente vai melhorando e vai evoluindo. O informe de governança corporativa da CVM, a gente tem uma nota muito acima da média do mercado, nós temos 77%
A média de nota tá 58, aqui. né? A média do mercado é 58, 59%. Então, a gente tem um nível de governança, acho que muito alto, e eu acho que é aquilo que a gente quer. Você mesma comentou, a gente tem 911 mil acionistas, então a gente precisa prestar contas, eles precisam estar confortáveis de que a companhia está sendo bem gerida, que não haja nenhum problema, que a alocação de capital seja correta. Então, eu acho que a gente está sempre evoluindo e internamente também, acho que um ponto relevante da própria holding é que pelo segundo ano seguido a gente ficamos classificados entre as melhores empresas para trabalhar, que é muito bacana, é um ambiente bastante informal, bastante aberto, então acho que é importante que a gente tenha uma equipe motivada, né, Priscila, para a gente poder tocar o dia a dia da companhia, né? Muito bom. E, Alfredo, tudo isso que você trouxe também se refletiu aqui nos principais índices, né, de ESG que a gente participa, tanto nacionalmente quanto índices estrangeiros. Então, o Dow Jones, que a gente está há décadas, né, participando, sendo uma das primeiras holdings a entrar nesse índice, CDP, ICO2 da B3, o IS da B3, enfim, e agora passamos a integrar também o IGPTW da B3, então um índice que compõe aí uma carteira onde somente fazem parte dessas empresas que têm essa certificação pelo GPTW. São os reconhecimentos, né? Participar desses índices é uma coisa importante para a gente busca isso nesse nosso aprimoramento, né? É isso aí. E agora eu queria compartilhar com vocês, a gente falou um pouquinho no evento Panorama Itaúsa, trazer um pouquinho aqui novamente as evoluções que a gente teve ao longo de 2022, né, em toda a estratégia ESG. Contratamos uma consultoria que nos apoiou junto com a alta liderança, trazendo aqui discussões e reflexões de como que a gente poderia potencializar ainda mais essa agenda ESG dentro da Hold. E definimos, então, nossos 3 pilares de impacto ESG, o pilar aqui de impacto ESG pela holding, impacto ESG pelo portfólio, que é onde a gente tem grande potencial aqui de causar impacto positivo, toda a agenda social e ambiental, e governança, que é a base de tudo e que a gente está sempre aportando melhores práticas aí também nas nossas investidas. Alfredo, eu queria que você trouxesse um pouco as novidades aqui do impacto ESG pela holding, falando um pouquinho da novidade do Instituto Itaúsa. Esse tema ESG é um tema cada vez mais importante, né, nas empresas listadas principalmente, não só no Brasil, no exterior também. A gente tem muita demanda de investidores estrangeiros, né, e nacionais, os investidores institucionais, administradores de fundos de pensão e tudo mais, sobre esse tema. É um tema bastante recorrente hoje em dia e a gente tem procurado atender essas demandas e essas demandas da sociedade também nesse assunto, né? Então nós, como a Priscila colocou, a gente criou esse ano passado e estamos implementando esse ano o Instituto Itaúsa. O Instituto Itaúsa tem como princípio atuar nas áreas de meio ambiente, produtividade e inovação. São temas relevantes. Produtividade é um tema muito relevante no Brasil. O Brasil é um país muito pouco produtivo, então a gente vai procurar parcerias com universidades, com outras ONGs, enfim, de maneira que a gente possa, através de ações, ajudar as empresas a melhorarem a produtividade, que é uma coisa muito relevante e o Brasil precisa investir muito nisso. A produtividade vem com a inovação vem com a produtividade, então temos que também ajudar a essa parte toda de inovação, principalmente na indústria, né? Acho que o agronegócio tem uma produtividade excelente, uma inovação tecnológica muito boa, mas na indústria a gente ainda sente uma falta muito grande disso e acho que a gente vai atuar isso. E no meio ambiente vamos nos posicionar também na preservação, no apoio, mas sempre através de parcerias, né? A ideia do nosso instituto. Esse ano está em constituição, temos um investimento para constituir esse ano, formar equipe, enfim, todas as despesas jurídicas para pôr o Instituto de pé, um orçamento desse ano de 10 milhões de reais, mas a ideia é que a partir do próximo ano a gente vá subindo esses investimentos e que chegue aí em torno de 50 milhões de dólares ao longo dos anos. É um valor bom. Acho que é possível, em parceria com outros projetos, a gente maximizar isso. E eu acho que é um passo importante
da Itaúsa para essa nossa agenda ESG, né? Alfredo, e ainda dentro do primeiro pilar aqui de impacto pela holding, a gente tem o nosso compromisso ambiental de buscar a neutralidade de carbono como holding. Vamos começar a fazer as quantificações, depois estabelecer planos de ação para que a gente busque essa neutralidade. E em todo o aspecto social voltado aí para os nossos colaboradores, várias iniciativas que já estão em andamento, voltadas aí para a saúde, bem-estar, para toda a agenda de diversidade e inclusão, enfim, para o próprio desenvolvimento e educação dos nossos colaboradores. O impacto ESG pelo portfólio, o outro grande pilar aqui importante, a gente pretende incorporar cada vez mais aspectos ESG na análise de novos negócios, novos investimentos e impulsionar essa agenda cada vez mais nas nossas investidas. A gente tem representantes ali em todos os comitês de sustentabilidade e a gente vai olhar principalmente para 3 grandes agendas aqui: redução de emissões de carbono, diversidade e inclusão e o fortalecimento contínuo da governança, buscando sempre as melhores práticas de mercado aqui nas nossas investidas também. E no aspecto de governança, a gente já tinha instituído o Comitê de Sustentabilidade, a gente já tinha essa pauta no comitê, no Conselho de Administração, ela passa a ganhar força, são órgãos que vão acompanhar toda a evolução dessa estratégia ESG. A gente tem feito aqui todo um trabalho para trazer maior disclosure ESG, principalmente aqui na nossa próxima divulgação de relato integrado, tá? E temos novidades aqui, já temos metas ESG incorporadas nas metas aqui de parte da liderança. E temos aqui novidades, Alfredo, que eu queria explorar com você sobre cultura. A gente está trazendo aí elementos de ESG também na nova cultura da Itaúsa, estamos aí no meio desse processo. O que você pode antecipar para a nossa audiência? É um assunto bem interno, né? Eu acho que isso vai se refletir no dia a dia da companhia, numa melhor gestão, numa melhor governança. Estamos trabalhando numa cultura nova dentro da empresa, com todos esses aspectos que tem de ESG, diversidade, abertura, ouvindo mais colaboradores, dando mais espaços para as lideranças atuarem com mais delegação, enfim, acho que é um novo ambiente, né? A holding ficou mais complexa, né? Então a gente também tem que se adaptar a isso. Antes era uma holding basicamente com investimentos na Dexo e no banco, né? Hoje nós temos um portfólio muito grande, são dezenas de reuniões dos membros da própria holding participando de comitês nas investidas. Então a gente tem que também mudar a nossa cultura interna para que a gente possa efetivamente ter essa agilidade, ter esse compromisso com todos os nossos projetos, né? Alfredo, temos novidades aí sobre a nova área de inteligência de sustentabilidade também, né? Acho que a gente encerrou um ciclo longo de 5, 6 anos de investimentos novos, né? Estamos entrando num ciclo agora de menos investimentos, vamos olhar a conjuntura, como é que as coisas vão se desenrolar no Brasil e no exterior ao longo dos próximos anos. Então nós estamos reforçando a nossa equipe de acompanhamento das empresas, de valuation dessas empresas, enfim. A gente quer ter um controle maior e uma gestão mais ativa do nosso portfólio, né? Então acho que vamos reforçar estamos isso. Criando a área de inteligência e sustentabilidade, né, Alfredo? Isso. Com a vinda do Marcelo, que é um executivo aí de mercado que tem muita experiência, né, em temas aí ambientais, sociais. Acho que vai apoiar bastante a Itaúsa, né, Alfredo, nessa nova agenda. O Marcelo é uma pessoa muito experiente, ele vai tocar todo o nosso projeto de sustentabilidade, relação com as nossas investidas nesses assuntos ligados à sustentabilidade e vai gerir o nosso instituto Itaúsa, né? Então, vamos apresentar o Marcelo para a nossa audiência. Vamos lá. Olá, eu sou Marcelo Furtado, Head de Sustentabilidade da Itaúsa. Tenho mais de 30 anos de experiência com as questões de clima, natureza, inovação. Estou muito feliz de estar aqui. Eu chego para contribuir com a estratégia ESG da Itaúsa, especialmente na área social e ambiental, e também contribuir com as investidas, que já tem uma estratégia e a gente vai juntos trabalhar para fazer mais e melhor. Eu também chego para contribuir com o novo Instituto Itaúsa, seja atuando na pauta de projetos socioambientais ou na pauta de produtividade para sustentabilidade. A gente está imaginando um investimento de mais ou menos 50 milhões de reais por ano
e, com isso, fazer uma diferença. Eu acredito que a construção de um Brasil sustentável e justo é urgente. E isso requer diálogo, engajamento, responsabilidade e propósito. Estou muito feliz de estar aqui e quero fazer isso com vocês e vocês comigo. Bacana, seja bem-vindo, Marcelo. Estamos muito felizes aí com a sua chegada. Certeza que você tem muitos desafios aqui nessa agenda ESG para ajudar a gente a evoluir e buscar essa aspiração ESG que foi definida nesse processo de revisão aqui da estratégia ESG, onde a gente definiu como aspiração investir com responsabilidade, atuando como agente de mudança para a construção de negócios que criem valor e tenham impacto para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Então, acho que uma bela aspiração, né, Alfredo? Sem dúvida, belíssima. Vamos buscá-la, né? Eu acho que o Marcelo vai nos ajudar, a nossa governança vai nos ajudar. Eu acho que a gente está preparado e antenado com esses temas, né? São temas relevantes para o futuro do Brasil, é um tema que afeta muito os jovens, né? E a nossa base de acionistas, como mesmo você colocou no início, é uma base jovem, né? Em torno aí dos 30 e poucos anos. Então, acho que a gente tem essa responsabilidade, até pelo porte do grupo, né? Todas as empresas que a gente participa e tudo mais, além da própria holding, de dar um retorno e ajudar nessa construção do Brasil do futuro. Bom, acho que está chegando o momento da gente passar aí pelo bloco de perguntas e respostas. Antes, eu queria chamar o nosso próximo bloco aí de considerações finais. Alfredo, antes da gente entrar aqui na nossa sessão de perguntas e respostas, queria que você fizesse um resumo dos principais pontos aqui que a gente trouxe, né, de mensagens no dia de hoje e um pouco de perspectivas aí para 2023. Eu acho que a gente teve um ano de 22 muito bom, com todas as dificuldades, né, que a gente comentou na economia brasileira, internacional, área política também, com eleições. Eu acho que a gente passou esse momento. A economia está desafiadora, está em desaquecimento tanto no Brasil quanto no exterior. Então são cenários difíceis. Acho que nós preparamos muito bem a Itaúsa, reduzimos o endividamento aí de curto prazo, né, desse ano e do próximo, e de 25. Continuamos fazendo uma gestão ativa do portfólio com XP, com empresas novas que entraram no portfólio, como a CCR ao longo do ano passado. Então a gente tem e continua tendo uma gestão prudente, procuramos analisar os cenários com bastante calma e o que nos dá bastante conforto. As empresas estão investindo, as empresas têm marcas fortes, reconhecidas, são líderes de mercado. As empresas nossas de infraestrutura têm portfólios de longo prazo muito sustentáveis, muito resilientes à conjuntura nacional, no caso, né? Então a gente é bastante otimista com o nosso portfólio. Acho que a gente construiu ao longo desses 5, 6 anos um portfólio muito sólido, diversificado em termos regionais, na parte de infraestrutura, municípios, cidades, estados que a gente participa. As nossas empresas vão bem, o banco vai muito bem. Acho que a gente superou aí, hoje é um banco super competitivo mesmo com as fintechs, com uma gestão de risco muito boa, controle de inadimplência muito sólido, a carteira de créditos crescendo. Então as empresas estão investindo, isso se traduz também em menor proventos, né, porque há um investimento das nossas empresas. Então, assim, o ano de 2023 é um ano desafiador. Continuamos com a economia desacelerada, juros altos, inflação ainda em níveis acima do esperado, conjuntura internacional difícil, recessão ou desaquecimento nos principais países, juros altos, guerra. Então, mas de qualquer forma, acho que a gente está a gente está bem posicionados para enfrentar essas adversidades todas. Muito bem, Alfredo, acho que chegou agora a hora, então, de a gente começar a responder as perguntas que estão chegando da nossa audiência. Já temos bastante pergunta aqui chegando, então vem aí o nosso último bloco.
Alfredo, já estou aqui com várias perguntas que chegaram, e se você não mandou a sua, utilize a caixa mensagens aí da plataforma para enviar suas perguntas. Mande também pelo Twitter, usando a hashtag Resultados Itaúsa. E lembrem-se, por favor, de responder a pesquisa da plataforma, pesquisa de satisfação pela plataforma, ou também usando o QR Code que aparece aí na tela, que é tão importante receber o olhar aí de vocês sobre onde a gente pode evoluir, até para nos ajudarem no próximo evento, trazendo conteúdos relevantes para vocês, tá? E como na última edição que a gente fez de Resultados em Foco, além das perguntas que vocês da audiência nos enviaram, a gente também vai ter analistas de mercado para fazerem aqui perguntas ao vivo para a gente, tá? Então, o primeiro que vai participar aqui conosco é o Arnon Shirazi, do Santander, que vai fazer aqui entrar ao vivo e fazer uma pergunta para a gente. Bom dia, Arnon, obrigada pela participação. Fala, pessoal, bom dia. Consegue me ouvir bem? Ouvimos, perfeito. Ótimo, prazer estar aqui falando com vocês. Minha primeira pergunta é referente ao comentário do Alfredo sobre a distribuição de payout, que falou de 35% a 40% aí, em linha com o patamar histórico para 2023. Eu queria saber como isso conversa com o desinvestimento de XP. Obrigado. Nosso objetivo, Arnon, obrigado pela participação, pela pergunta, de fato voltarmos para aquele patamar de 35%, 40% de distribuição. Claro que a venda de ações da XP entra nessa conta, além dos dividendos e JCPs recebidos das nossas investidas e das nossas empresas, principalmente o banco. Então, eu acho possível, sim, tendo venda da XP esse ano, como eu disse, vai depender, não estamos com pressão na venda, mas se houver, isso gera um resultado e se reflete também no aumento de dividendos, como aconteceu em 2021, em 2022 também. Então a gente espera sim que esse ano a gente supere o patamar do último ano de 31% de distribuição, mas vamos com calma, mas eu acho que é bem factível, além dos dividendos que a gente recebe de outras empresas, né? Obrigada, Arnon, pela participação. Alfredo, eu queria trazer aqui perguntas da audiência sobre diversificação de portfólio. Então, o Thiago Ramos pergunta o seguinte: bom dia, obrigado pelo evento e pela apresentação. Alfredo, poderia falar um pouco sobre diversificação dos investimentos? É possível dizer qual a diluição que se espera do Itaú no portfólio? E essa pergunta aqui também foi enviada por Evandro Rafael, que pergunta se a Itaúsa pensa em adquirir mais alguma empresa ou quais são os planos aqui, se não for o caso de aumentar de pagamento de dividendos. Muito boa pergunta, obrigado. Eu acho que a gente passou por um ciclo de investimentos grande desde 2017, quando a gente iniciou com o NTS, Alpargatas, e eu diria que encerramos esse ciclo no final do ano passado com a aquisição de ações da CCR. Temos um processo de desinvestimento da XP, isso possibilitou essa desalavancagem e tudo mais, mas nesse momento não vemos um momento adequado para novos investimentos. A conjuntura internacional, nacional, tanto política no Brasil como geopolítica no exterior, são adversos para uma tomada de risco. A taxa de juros é muito alta, então para você ter retornos adequados, mesmo pensando no longo prazo que essa taxa vai cair, não é fácil. Então a gente não estamos nesse momento pensando em fazer novos investimentos. Em relação à participação do banco no nosso portfólio, a ideia é que ele fique mais ou menos da forma que ele está hoje, em termos de 85%, mais ou menos. O banco é muito grande. A nossa participação no banco é quase 38%, que também é uma participação extremamente relevante no capital total do banco. Então é muito difícil uma diversificação que compense essa grande participação num grande banco como é o Itaú Unibanco. Então, acho que o nosso objetivo é criar um portfólio de empresas não financeiras, como a gente constituiu ao longo desses últimos anos, e esse portfólio, como um todo, terá um valor relevante
e a gente tem que gerir esse portfólio de maneira a aproveitar as oportunidades quando a gente entender que o ciclo de valorização daquela empresa se encerrou, enfim, a gente tem que ter uma gestão mais ativa, sair de um investimento para outro na medida das oportunidades que possam aparecer. Mas tem que olhar o portfólio não financeiro como um todo, e aí sim é um portfólio relevante, com participações em empresas importantes, e a gente está muito feliz com esse portfólio que a gente constituiu ao longo dos últimos 5, 6 anos. Alfredo, agora eu queria passar a palavra para o Gustavo Schroden, do Bradesco BBI, que vai fazer aqui uma pergunta ao vivo também. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Alfredo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pela apresentação, pelos resultados. Eu queria falar um pouquinho da questão tributária / fiscal, né? Acho que tem aí, enfim, a reforma tributária provavelmente vai ser uma das primeiras vezes que é colocado na pauta do governo, enfim. E PIS/COFINS é importante para vocês. Acho que tem a própria questão também de JCP, dividendo, que era o que estava, pelo menos constava lá na primeira proposta de reforma tributária uns 2 anos atrás. Eu queria saber quais são os cenários que vocês estão trabalhando, como é que vocês estão administrando isso, quais as alternativas que vocês têm e quais os potenciais impactos se a gente assumir o que tinha sido colocado lá na primeira proposta, especialmente no JCP e no dividendo, né? Então eu queria ouvir de vocês como é que vocês estão enxergando isso e os cenários que vocês trabalham. Obrigado. Obrigada, Gustavo, pela participação. Acho que é um assunto super importante que a gente tem monitorado, discutido bastante e acompanhado. Não temos ainda visibilidade muito clara, né, do que está por vir. Acho que temos acompanhado o assunto, mas ainda não se tem clareza, né, do caminho. Mas se a gente considerar o que foi discutido aí na última proposta lá de trás, então a gente estava falando de uma tributação de dividendos. Essa tributação, quando a gente fala de Itaúsa recebendo proventos das nossas investidas, essa tributação sobre dividendos, uma vez que a gente tem faz equivalência patrimonial de grande parte das nossas investidas, tem influência significativa, esse dividendo não seria tributável, né, quando a gente recebe proventos das nossas investidas. Então, o impacto que a gente enxerga de fato para os nossos acionistas, né, se de fato esse provento começar a ser tributável quando a gente repassar esses dividendos para os nossos acionistas. E em relação ao JCP, hoje de fato é um benefício importante para a maioria das empresas, né? O JCP, o banco principalmente faz bastante uso, então precisamos ver como que vai acontecer, se de fato vai ser extinto ou não o JCP e de que forma que isso vai ser compensado ou não por uma queda aí na alíquota corporativa de IRCS, tá? Então a gente ainda não tem essa clareza. Claro que a gente espera, né, se tiver somente a extinção do JCP, uma redução ali nos lucros, principalmente das empresas que fazem uso desse benefício fiscal, mas em contrapartida na Itaúsa a gente teria a eliminação desse PIS e COFINS, que é a principal ineficiência fiscal que a gente tem e que justifica parte do desconto nas ações que a gente tem na Itaúsa. Então a gente tem uma perspectiva até positiva de fechamento desse desconto por conta aí dessa ineficiência que deixaria de existir, tá? Então acho que esse é o panorama aí que temos e que temos acompanhado bem de perto. Complementando, Priscila, eu acho que, quer dizer, a despesa nossa de PIS/COFINS é em torno de R$500 milhões aproximadamente por ano, né? É evidente que, olhando no curto prazo, olhando o ano, se por exemplo o JCP acabar, nós deixaremos de ter essa despesa de R$500 milhões por ano, que é muito bom do ponto de vista da holding. Mas do ponto de vista de longo prazo, é melhor a gente manter o JCP. Do ponto de vista de resultados das nossas investidas, é melhor que o JCP continue, apesar da nossa ineficiência fiscal, né? Então, vamos ver como é que isso vai sair. O JCP saiu um pouco do noticiário, né? Hoje se fala mais na tributação de dividendos e redução da alíquota corporativa, né? Lembrando que o JCP é tributado quando do seu anúncio em 15%, né? Então, o JCP já é tributado. Então,
Hoje a gente vê menos essa discussão, vamos ver no Congresso, quando esse assunto voltar, como que vai ser. Mas, do ponto de vista de longo prazo, para a Itaúsa, mesmo com ineficiência fiscal, é melhor a manutenção do JCP, porque a gente se beneficia de lucros maiores das nossas empresas. Bom, e agora eu quero chamar nosso próximo convidado, que é o Matheus Amaral, do Inter, que vai participar aqui também ao vivo, trazendo a sua pergunta. Oi, Matheus, bom dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Alfredo. Obrigado pela oportunidade. Também parabéns aí pela iniciativa ESG, pela criação do Instituto Itaúsa. Acho que vai ser super importante para a estratégia da holding nesse sentido. Minha pergunta vai em relação a mais uma opinião de vocês em relação ao desconto. O Alfredo até mencionou durante a apresentação. Eu queria entender o que vocês acham que o mercado acaba penalizando um pouco mais a Itaúsa em relação ao desconto de holding. Esse desconto chegou, acho que agora, olhando os preços atuais aqui, está abaixo da média histórica. Onde vocês acham que talvez o mercado esteja precificando um pouco mal, talvez seja no elevado custo do risco, custo de oportunidade ou a questão tributária? O que vocês enxergam? Qual é a opinião de vocês em relação onde o mercado talvez esteja um pouco mais desalinhado a Itaúsa nesse sentido? Obrigado. Eu acho que, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que, Matheus, acho que o mercado está aprendendo a acompanhar melhor a Itaúsa. Eu acho que a Itaúsa passou a ser uma empresa diferente nesses últimos anos, com uma gestão de portfólio mais ativa, com novos investimentos. Eu acho que isso já vem se refletindo num deságio um pouco menor, mas ainda alto, né? Eu acho que o mercado precisa ver esses resultados entrarem no caixa da Itaúsa, né? Essa é a grande verdade. Nós fizemos investimentos em empresas que têm investimentos muito grandes, os CAPEX delas são elevados, então a gente ainda não está vendo um reflexo do recebimento de proventos maiores dessas empresas no nosso portfólio. À medida que isso vem a acontecer, com desalavancagem das empresas que a gente está fazendo, com o final dos investimentos que muitas empresas estão fazendo, eu acho que a gente vai passar a ter um dividendo recebido maior e vamos desalavancando a própria holding. Então, no tempo, eu acho que a gente vai ver uma distribuição maior de dividendos da Itaúsa, voltando para aqueles patamares de 35%, 40%. Eu acho que o desconto pode cair um pouco mais à medida em que esse portfólio vá também ajudando na distribuição e melhorando o payout e o dividend yield dos nossos investidores. Acho que é um processo, estamos num vale, acho que o mercado ainda dá um peso maior na cotação para o Itaú Unibanco, né? O mercado ainda vê a Itaúsa como uma maneira barata, entre aspas, de comprar as ações do banco com yields melhor. Então o desconto reflete um pouco isso. Mas a gente é otimista que à medida que os nossos investimentos vão maturando e as empresas pagando mais proventos e a gente distribuindo mais esses proventos, a gente possa ter um yield melhor e, portanto, um desconto menor. Obrigada, Matheus, pela participação. E agora eu queria chamar o Murilo Breder, do Nubank, que vai participar aqui também ao vivo, fazendo a sua pergunta. Bom dia, Murilo. Bom dia, obrigado por escolherem minha pergunta. Como foi comentado, o ciclo de investimentos foi praticamente encerrado no ano passado e quando olhamos para o valor de mercado dos ativos dentro da holding, a gente vê uma mudança ao longo dos últimos trimestres, que é um maior equilíbrio entre as empresas investidas dentro do portfólio da holding, com a diminuição da exposição XP, já destacado anteriormente, que não se trata de um ativo estratégico. Tirando Itaú da conta, que deve se manter no patamar bastante elevado de representatividade dentro do portfólio, né, como o próprio Alfredo já disse, a minha pergunta é se esse maior equilíbrio entre as investidas da holding é uma nova diretriz ou se nós devemos olhar a Itaúsa, esperar que ela volte a se concentrar em alguma investida específica além do Itaú, né? Se a gente deve ver algum outro ativo roubando o lugar que a XP desempenhava nos últimos trimestres, como a segunda maior posição dentro do portfólio da holding, por exemplo.
Não, a gente continua numa. Obrigado pela pergunta, Murilo. Acho que a gente continua numa política de diversificar. Não temos nenhuma intenção de concentração maior das empresas nesse momento, do nosso portfólio, de aumentar as participações. Acho que a gente está no momento de desalavancagem, reduzir dívidas da holding. A gente vê um cenário desafiador esse ano, próximo pelo menos. Então a gente tem que ter uma gestão prudente dos recursos, né, que nós vamos ter ao longo dos próximos anos. Então a ideia é mantermos as participações como estão. Como eu disse, é uma gestão ativa. Nós vamos eventualmente revender algumas posições, comprar outras, dependendo do momento e do retorno que isso possa possibilitar para os nossos acionistas, mas não há uma intenção de concentração maior em uma empresa ou outra nesse momento, não. Alfredo, vou pegar aqui algumas perguntas da plataforma. O Miguel e o Carlos Alberto e várias outras pessoas aqui, deixa eu pegar o nome direitinho, o Iago Bintes, o Léo Investidor, enfim, a Daniel Silva, Rafael Max, perguntando sobre recompras. A gente tem planos aí para fazer recompras, tem algum programa em vista, já que as ações da Itaúsa estão descontadas? Não, nesse momento não, pessoal. Acho que nesse momento o nosso objetivo é desalavancar a holding, então usar todos os recursos excedentes para antecipar o pagamento de dívidas na medida do possível. Recompra, sem dúvida, seria uma alternativa interessante para esse momento. Mas não temos nenhum plano de reabrir o programa de recompra de ações nesse momento, não. Apesar de eu concordar que, sem dúvida, quem sabe seja o melhor investimento que a própria holding possa fazer, seria comprar suas próprias ações num preço baixo, com desconto relativamente baixo também, mas não está nos nossos planos de alocação de capital nesse momento a recompra de ações. Alfredo, mais uma pergunta aqui sobre uma questão que é bastante atual aqui de recessão global. Tá, o Oswaldo Kawakami pergunta o seguinte, enviou a pergunta aqui pela nossa plataforma. Com os problemas detectados, né, no Banco ali dos Estados Unidos, Credit Suisse, aqui no Brasil as Americanas, muitos economistas têm falado sobre uma possível recessão significativa. Vejo que os resultados da Itaúsa têm sido resilientes, mas queria saber se efetivamente houver uma recessão, como aconteceu em 29, 2008, a Itaúsa está preparada? É uma pergunta interessante, difícil de responder. O que a gente tem visto no mercado internacional é os bancos centrais dos principais países subindo as suas taxas de juros para combater a inflação, que para os padrões internacionais está muito alta, né? Estados Unidos 6%, alguns países da Europa até 9%, 10%. Então há uma perspectiva ainda de alta das taxas de juros. Claro que a crise financeira das últimas semanas pode, pelo menos no curto, médio prazo, dar uma certa reduzida nessa tendência de alta das taxas de juros, mas eu pessoalmente acredito que elas ainda vão subir mais. E subindo mais, a gente vai ver uma desaceleração da economia americana, da economia europeia, possivelmente alguma coisa também na economia asiática. Então a gente vai ter um mundo, de um modo geral, crescendo menos ao longo dos próximos anos, em função dessa desaceleração e dessa inflação extremamente alta que aconteceu pós-pandemia, né? Então é um cenário internacional difícil, levando ainda em conta os aspectos geopolíticos de guerra, de China, Estados Unidos, enfim, vários aspectos. A gente vê um cenário internacional bastante desafiador também. No Brasil, como eu comentei, a gente já entrou no último trimestre do ano passado na área industrial e de comércio com um desaquecimento maior. Então eu entendo que a gente vai ter um primeiro semestre desse ano ainda bastante difícil,
vamos ver como é que a economia vai performar. Eu acho que a gente vai ter um crescimento baixo esse ano, possivelmente baixo ainda o ano que vem, ainda muito sustentado pelo agronegócio, que continua crescendo, continua exportando muito. Então, eu acho que a gente vai ter um PIB pouco positivo nesse ano e no próximo, né? E a indústria sofre nesse momento, a queda de renda estancou um pouco, mas de qualquer jeito a renda caiu muito, então isso afeta as vendas, principalmente de produtos populares. Enfim, eu acho que são cenários desafiadores, mas a gente vê as empresas bem posicionadas. Não vejo o banco tendo grandes problemas de inadimplência. A gente apertou muito o crédito ano passado, aprimoramos nossos modelos de concessão de crédito. Então, os números e a gestão do banco está muito boa. Então, enfim, eu acho que a gente está preparado, a gente anteviu esse cenário mais difícil, desalavancamos a holding, né, como eu já comentei aqui algumas vezes, esse ano e o próximo não temos nenhum pagamento. Então, eu acho que a gente está preparado para enfrentar. As empresas estão muito pouco alavancadas, as empresas industriais, a Dexco, a Alpargatas, Copa Energia, reduziram muito seu endividamento. Então, acho que a gente está bem posicionado. Acho que não é uma coisa que vai afetar de maneira significativa, ou se é que vai afetar de alguma forma os nossos resultados. A gente está bastante otimista aqui com o nosso portfólio e o resultado que esse portfólio vai apresentar ao longo desse ano. Alfredo, bastante gente aqui da nossa audiência perguntando se a gente tem interesse em ter exposição ao setor de energia, se a gente tem olhado transmissoras. O Tauan pergunta, Tauan Menino, Lucas Emanuel e também o Leônidas Silva e Lucas Goulart com essa pergunta sobre o setor de energia. A gente já analisou bastante alternativas, né? É um setor que tem uma oferta razoável de negócios à venda, mas não encontramos nada que fizesse sentido para a Itaúsa em termos de investimentos em energia, principalmente em transmissão. Eu acho que a taxa de juros alta, mesmo que ela seja alta por um prazo curto, traz muita dificuldade de você encontrar retornos altos ou compatíveis que gerem valor para os nossos acionistas nesses setores. Então, nós avaliamos várias alternativas, mas não vimos nenhuma que fizesse sentido para a Itaúsa ter no seu portfólio. Não estamos fechados, mas esses setores de infraestrutura, com taxa de juros altas, sofrem muito em termos de valuation, né? Então a gente precisa ser muito cauteloso aqui, porque o que a gente quer é gerar valor para os nossos acionistas com investimentos que deem um retorno superior, né? Um retorno compatível com a geração de valor que a gente quer. Então, fomos cautelosos, não fizemos, mas analisamos bastante coisa no setor da energia. Estamos abertos, e se em algum momento a gente voltar a ser mais ativo na compra de outras participações ao setor de energia, sim, mas nesse momento não temos nada no pipeline. Alfredo, bastante perguntas sobre o setor de saneamento também, a IGEA, o Rômulo Bredt, também o Rafael Kinud, o perfil Mercearia Shea, perguntando aqui se a gente pretende aumentar nossa participação na IGEA, tendo em vista aí o déficit, né, de boa parte da população que não tem ainda saneamento básico. A IGEA, como eu comentei, é um investimento muito interessante. Eu acho que um dos fatores que nos levaram a investir nesse segmento de saneamento básico foi o próprio benefício social ligado ao meio ambiente e ao social, né, de atender a demanda de milhões de pessoas que não são atendidas ainda. Isso foi um fator importante na nossa tomada de decisão. Escolhemos e felizmente conseguimos fazer o investimento através da IGEA. É um investimento relativamente pequeno. Se fosse possível aumentar, a gente gostaria, sem dúvida. É um setor de grande expansão ao longo dos próximos anos. Tem muito investimento para ser feito, mas é um setor que gera
um fluxo de caixa bastante interessante, capaz de fazer frente a esses grandes investimentos que a gente vê que são necessários, né? A Egea é a maior empresa privada, como eu comentei, tem 30 milhões de pessoas, mais de 30 milhões de pessoas atendidas. Fizemos o último investimento na Corsan, agora em dezembro, é um Corsan do Rio Grande do Sul, empresa estadual do Rio Grande do Sul que foi totalmente privatizada. Então a gente tem muitas oportunidades, mas também essas oportunidades trazem muito investimento, então você precisa de uma geração de caixa relevante para fazer frente aos investimentos, mas sem dúvida nenhuma é um setor que a gente gosta, tanto pelo retorno que ele tem possibilitado. A gestão da Egea é muito eficiente, a empresa com maior nível de produtividade entre as empresas privadas e provavelmente também entre as estatais. Então é um setor que a gente gosta, vê bem, mas tem muito investimento. Não é um setor que trará um fluxo de caixa para a Itaúsa nos próximos anos muito relevante em função do alto nível de investimento que é necessário fazer para atender a legislação do marco regulatório. Alfredo, Bruno Benedetti Teixeira de Freitas trouxe aqui uma pergunta sobre bonificação e outras pessoas aqui também perguntando se a gente tem intenção de fazer mais bonificação. E o Bruno falou o seguinte: acho maravilhoso o trabalho de vocês são didáticos para os mais jovens investidores. Gostaria que pudessem me ajudar a entender qual é a vantagem real da bonificação. Então, acho que vale a pena esclarecer novamente, né, como é que a gente enxerga a bonificação e perspectivas. Vou tentar ser didático aqui, Bruno. O que é a bonificação? Bonificação, você olha o patrimônio, você pega o balanço da Itaúsa, de qualquer outra empresa, tem lá capital social, reservas, enfim, lucros, prejuízos acumulados, enfim, tem várias contas dentro do patrimônio líquido da companhia. Quando a gente faz uma bonificação, a gente está incorporando reservas ao capital da companhia. Então, o ano passado, por exemplo, nós incorporamos 12 bilhões de reais de reservas acumuladas de lucros anteriores ao capital da companhia. A hora que a gente faz isso, a gente está passando para o acionista uma parte desse valor dessas reservas. É como se você estivesse aumentando o seu patrimônio em ações da Itaúsa. Por isso que há um custo atribuído às ações bonificadas. Então, cada ação bonificada recebe um custo. Esse custo é divulgado na hora do anúncio da bonificação e da entrega dessas ações aos acionistas. Esse custo normalmente é maior do que a cotação que está na bolsa. Então, você tem que incorporar esse custo ao seu custo. Então, se você tem as 100 ações, você passou a ter 110 ações. Se essas 100 ações custavam, se o custo das ações atribuídas foi de R$200, então você tem 100 ações, passou a ter 110 ações no custo que você adquiriu, e você vai ter que somar esses R$200 do custo atribuído para cada ação bonificada ao seu custo. Então, o seu custo sobe. Então, na hora que você ajusta o seu imposto de renda, que é o momento agora, o seu custo fica mais alto e você, na hora que vende, você paga menos imposto de renda. Não sei se eu consegui ser o suficientemente didático aqui, rapidamente, mas é um aumento patrimonial a bonificação na participação do acionista no capital da companhia. É isso, Alfredo, Priscila? é isso, e temos divulgado também, a gente tem um conteúdo no nosso YouTube, no nosso canal, especificamente sobre bonificação, é bem didático, recomendo aí a nossa audiência que quiser entender um pouquinho mais sobre bonificação, que busque esse conteúdo por lá, e se ainda tiver, enfim, restarem dúvidas aí, podem procurar o pessoal da equipe de Relações com Investidores, que eles vão com certeza poder ajudar vocês. Alfredo, temos perguntas aqui sobre desdobramento de ações da Itaúsa. O Fernando Rodrigues pergunta se tem algum plano de fazer desdobramento de ações. Não tem nada. A gente pode esse ano, vamos ver, porque no projeto de lei anterior que está no Congresso, essa incorporação de reservas, ela passará, se for aprovada do jeito que está no projeto de lei, ela passará a ser tributada.
Então, até por isso a gente tem feito essas bonificações e esses aumentos de capital via incorporação de reserva. Se a gente perceber ao longo do ano que isso pode acontecer, quer dizer, tributar nós vamos fazer mais incorporação de reservas esse ano. É bem possível que a gente faça isso. Então, é possível que a gente tenha, eventualmente, alguma bonificação de novo no ano, se a decisão do Conselho de Administração for de novamente incorporarmos reservas ao capital. Mas não há nenhum projeto de desdobramento, não. Acho que a ação nominalmente já está num preço baixo, que permite a pequenos investidores comprarem lotes maiores de ações, então não há nenhuma expectativa, nenhum estudo a respeito de desdobramento. Alfredo, a gente já estourou nosso tempo aqui de perguntas e respostas, né? Eu queria trazer aqui uma última pergunta do Fábio. O perfil Fábio Oficial 85. Como saber o quanto a Itaúsa está investindo? Como receber informações aqui da Itaúsa? Então, a gente comentou um pouquinho sobre os principais canais de comunicação da Itaúsa. Recomendo a você que entre no nosso site da Itaúsa, tem lá todo o contato de relações com investidores, tem todos os conteúdos e notícias também sobre novos investimentos que a gente tem feito, você encontra tudo por lá. E também nas suas redes sociais, a gente sempre divulga conteúdos relevantes por lá. Tem canais no YouTube, onde a gente traz informações relevantes, explicando cada movimento estratégico. Então, acho que vale acompanhar. São vídeos curtos. Didáticos. Bem didáticos, uma objetivos. Linguagem acessível, né, que a gente procura ser um pouco professoral, didático para os nossos investidores que não estão habituados com o linguajar e com as coisas do mercado de capitais, né? E a última pergunta aqui do Guilherme, o perfil Eu Sou Gil 7, que pergunta o seguinte: se tem expectativa de alguma cadeira no conselho da CCR? Sim, Alfredo, já estamos lá posicionados. Nós temos duas cadeiras na CCR, né? 2 representantes da Itaúsa já foram nomeados no conselho da CCR já o ano passado. Houve uma reformulação do conselho, né? Porque havia conselheiros que representavam a vendedora, né? Que era Andrade Gutierrez. E hoje nós temos 2 representantes no conselho da CCR e em comitês da CCR. Um deles é o Roberto Setúbal, que é o co-presidente do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, e o outro é o Vicente de Assis, que também é acionista da Itaú, também é membro do Conselho de Administração da Itaúsa. Então nós já temos 2 representantes no Conselho da CCR. E também representantes nos comitês de assessoramento. Também nos comitês, Roberto, pessoas da própria Itaúsa também participam, não só da CCR, mas de outras empresas. Então, todos os cargos que a gente pode participar, que a gente pode contribuir, estão ocupados por representantes da Itaúsa, seja no Conselho de Administração, seja nos comitês dos Conselhos de Administração das empresas investidas. Bom, acho que com essa resposta, Alfredo, chegamos aqui ao final do nosso evento. Então, caso sua pergunta não tenha sido respondida, entre em contato com a nossa equipe de relações com investidores, pelos perfis aí das redes sociais ou também por e-mail. Acompanhe a gente nas redes sociais também. E também queremos ouvir a sua opinião sobre esse evento. Críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas para a gente melhorar a nossa próxima edição do evento. Então tem o QR Code que está aparecendo aí na tela, não deixe de responder a sua pergunta e mandar a sua sugestão. Precisamos ouvir vocês aí para melhorar cada vez mais esse evento. Então eu quero agradecer, Alfredo, foi um prazer dividir aqui o palco novamente com você. Muito obrigada aqui pela sua participação, que é sempre o ponto alto aqui do nosso evento. Obrigado, Priscila. Obrigado aí a todo mundo que participou do nosso evento. É um evento um pouco longo, mas a gente procura passar bastante informações, ser o mais didático possível. São temas, em alguns casos, complexos, mas a gente procura usar uma linguagem mais acessível e ter a participação aí de centenas, milhares de pessoas que nos acompanham. Então é um prazer estar aqui. Acho que a gente encerra esse evento com uma mensagem muito positiva em relação à Itaúsa. A gente está muito confiante no nosso portfólio, apesar das dificuldades internas e externas na política, na geopolítica. A gente entende que a gente está bem posicionado, a gente vai passar
por essa crise. Claro, umas empresas vão melhores que outras, até por isso é uma certa diversificação no nosso portfólio, mas a gente é muito confiante, a gente tem empresas sólidas, pouco alavancadas, marcas fortes, enfim, estamos bem posicionados, com participações relevantes. Nosso portfólio atende, como a gente fez na nossa última campanha, milhões de brasileiros são impactados diariamente pela Itaúsa, seja pelos produtos do banco, da Dexco, da Alpargatas, enfim. A gente tem muito orgulho de tudo que a gente faz, vamos continuar evoluindo na governança, né? Vamos dar uma ênfase maior no ISD também, no I e no S, através da vinda do Marcelo para trabalhar conosco, com toda a sua experiência. Vamos puxar essa agenda ainda mais nas nossas investidas. Então, nós estamos antenados com aquilo que está acontecendo, respeitamos muito os 910, 920 mil acionistas, queremos ser muito transparentes, dar governança, dar confiabilidade de que os recursos estão sendo bem alocados pela Itaúsa nos seus investimentos, na distribuição de proventos, na desalavancagem. A gente sempre procura ter uma gestão prudente e sólida e ter isso como alicerçado por uma governança tanto da Itaúsa como das suas investidas muito sólida, muito forte. Então, uma mensagem otimista para a Itaúsa, apesar de momentos desafiadores que a gente vive nesse momento. Muito bom, Alfredo. Quero agradecer também aqui a equipe de relações com investidores, de comunicação, toda a produção, a equipe técnica aqui que faz parte aqui do programa, que fez esse conteúdo chegar para vocês aí com todo carinho e atenção. Então, agradecer a participação de todos vocês que permaneceram conosco até agora e falar que a gente tem o nosso próximo Resultados em Foco aí. Quero convidar todos vocês para continuar acompanhando as nossas notícias e novidades aí também pelas redes sociais e todos os conteúdos que a gente tem divulgado. E avisar que essa live ficará salva e gravada na íntegra no nosso YouTube. Então você pode assistir novamente ou convidar aí outras pessoas para assistirem o conteúdo e se atualizarem sobre a Itaúsa, tá bom? Então muito obrigada a todos pela participação e até a próxima edição do Resultados em Foco. Tchau, tchau. Obrigado.